Pô, sem a Lili não dá para começar, né? Lili? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença, dando início aos nossos trabalhos. Esse é o nosso terceiro evento da comissão. Eu estava conversando ali com o Wagner, professor Cássio, com o doutor Júlio, dizendo que nesses 3 meses, praticamente, da nossa gestão, acho que a gente já conseguiu entregar bastante coisa. Esse é o segundo evento que a gente faz dentro de junho. E a gente fica muito feliz de ver vocês aqui presentes. Essa nossa palestra, essa nossa reunião, ela também está sendo gravada e depois a gente pode colocar lá no nosso grupo da comissão também o link para todo mundo acompanhar. São dois craques aqui, duas feras, e eu fico muito feliz, agradeço aos doutores aí em nome da OAB, a presença de vocês, doutor Júlio Mandel, doutor Cássio, são, além de tudo, também grandes amigos, profissionais do mais alto escalão do direito falimentar e recuperacional, e eu espero que todos vocês tenham a oportunidade de aprender bastante hoje, de tirar algumas dúvidas, e nós falaremos sobre um tema muito relevante, que é a reestruturação de agentes não econômicos. Ambos aqui têm bastante experiência para falar disso. Eu sei que muitas vezes não é necessário, mas eu faço questão aqui de cantar um pequeno currículo que eu escrevi dos dois. Professor Cássio Carvalho, advogado, consultor, parecerista, com parecer antológico da Metodista, fantástico. Professor de Direito na FGV em São Paulo. Dr. Júlio Mandel, advogado especializado em recuperações judiciais e falências, palestrante, professor, também autor de diversos livros e artigos, presidente do conselho do MDA, que é o Movimento de Defesa da Advocacia, ex-conselheiro do Clube A Hebraica de São Paulo e também ex-conselheiro do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai Corinthians, lá, o Renatão também gosta bastante. Então, eu passo aqui agora a palavra ao Dr. Wagner para fazer algumas considerações aqui. Esse microfone está ruim, Wagner. Quer vir daqui? Com a OB, tá ruim. Ele pediu para não usar, para usar daqui. E novamente agradeço, um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme participar desse evento. Como vocês sabem, eu sou um fã incondicional do direito da insolvência, né? Tanto que eu mudei um pouco da minha profissão para estar junto aí com o escritório Bismarck Pires. Aqui a diretoria, eu estou na direção, né? Estou diretor da OAB Campinas, mas estava como presidente da Comissão de Direito Empresarial. E uma das coisas mais legais que aconteceu foi participar dos eventos da OAB Campinas, né? Eu acho que depois que eu efetivamente ingressei na comissão, ganhei muitos amigos aqui na OAB, tanto que cheguei aqui ao posto da diretoria, mas também muito a cargo da Comissão de Direito Empresarial e de Estudo em Insolvência e Falência, junto com o Fernando, quando a gente estávamos na direção, e agora com o Ricardo, né, que em pouco tempo já conseguiu trazer vários eventos e vários nomes do direito empresarial aqui para Campinas, uma- bem diferenciado, né? Também o pessoal do direito esportivo que está aqui, né? Carol, Trunfo, obrigado aí pela presença. E é isso, né? Muito feliz aqui por participar novamente de uma banca dessa, né? E ainda tratar de um tema que é muito caro para mim. Para quem não sabe, minha dissertação, minha tese de doutorado foi sobre sociedades profissionais e eu destaquei muito sobre a questão do agente econômico não empresário e a sujeição ou não às regras do direito empresarial como um todo, né? E evidentemente da Lei 11.101 de 2005, né? Então, os pareceres apresentados aqui pelos colegas que vão apresentar é usado para vários processos, várias discussões, né? O STJ está cada vez
buscando decidir mais sobre o tema, mas agora eu vou deixar os palestrantes. Então, muito obrigado aí, professores, por terem vindo. Estão com a palavra, Ricardo. Boa noite. Segunda-feira, casa cheia, obrigado aí pela presença. Ricardo, bom, meu amigo, ele estava preocupado, começou agora e estava evento atrás do outro, com muito prestígio, estava muito interessante. Só de trazer o Cássio aqui já é um grande prestígio aqui. Cássio, pô, vocês vão adorar a palestra dele. É, professor de todos nós, né? Então, muito gostoso estar aqui no AB Campinas. Estava falando com o Daniel, o nosso antigo presidente. Tenho muitos amigos aqui, eu gosto bastante de estar aqui. Então, te agradeço novamente o convite à comissão. E como a gente tem uma hora aqui, eu vou deixar o Cássio aproveitar mais o tempo do que eu. E aí eu vou falar uma coisa um pouco mais restrita, que é mais algo que está sendo bastante falado, né, sobre RCE, né, o regime de centralização de execuções em relação a times de futebol. Se tivesse mais tempo, eu poderia falar até de recuperação judicial, mas a gente vai ficar restrito hoje na RCE pela falta de tempo. E como eu sou advogado militante, eu vou falar mais da parte processual das coisas concretas que a gente tem visto nas ainda poucas RCEs que já não são mais tão poucas, mas perto do que deveria ter no Brasil, pela crise que a gente tem nessa área de esportes, ainda é pouco, né? E desculpa um pouco pela minha voz, estou com bastante sinusite. Se falhar aqui, eu tenho uma pastilhinha aqui. Bom, a primeira questão que a gente enfrentou com as RCEs, né, e o primeiro caso que eu acompanhei com mais problemas em relação a isso foi a Portuguesa de Desportos, muito bem conduzida pelo seu jurídico na época, foi primeiro se cabia ou não clubes que não viraram SAF. Tem até um especialista em SAF aqui, que depois até, se a gente tiver tempo no final, bater um papo aqui junto, se poderia entrar com uma RCE, um clube que não seja SAF. A gente já tinha casos no Sul, precedência, onde poderia sim, e depois nós tivemos a Portuguesa, e também a jurisprudência começou a consolidar, no sentido de que poderia sim um clube de futebol que ainda não virou SAF entrar com uma RCE, e depois o caso do Corinthians acabou esgotando o tema, porque o caso do Corinthians acabou indo para o pleno do tribunal, e o órgão especial, né? E aí foi esmagadora a maioria de votos, foi decidido pela turma toda, são 25, foram 25 desembargadores, 24 votaram, estava impedido, e foi decidido que caberia assim somente com dois votos contra, né? Somente dois embargadores votaram contra. Então, depois que já tem vários precedentes e o próprio órgão especial aprovou, eu já me arrisco a dizer então hoje que cabe sim um clube que não se transformou em SAF pedir a RCE. Logicamente, a gente gostaria, que eu vou falar por Júlio, a SAF é um mecanismo interessante de restauração de clubes. É interessante que alguns clubes procurem esse caminho. Não é salvação. Você tem clubes aí que estão na ponta do futebol brasileiro que não são SAF e temos SAFs que não estão dando certo. Mas isso não é o sistema. É que ele fala, a recuperação judicial deu errado porque aquele lá fez uma fraude. Não. Temos recuperações bem feitas, recuperações mal feitas, empresas boas, empresas ruins. O fato de você permitir que clubes busquem RCS e CSAF não elimina nada do que é do lado bom de você procurar e virar uma SAF. Então, só para deixar isso bem claro, não é porque se permitiu para clubes de futebol buscarem a RCE que ninguém mais precisa ser SAF. Não, uma coisa não tem nada a ver. A SAF é muito mais complexa que isso, envolve muito mais direitos, obrigações do que isso e benefícios do que isso. Mas voltando para a RCE, já tem casos como São José, Primavera, o Santos também foi para a RCE e o Santos não é uma SAF, né? Então, o relator, depois vocês podem localizar esse acordo, o relator foi o desembargador Torres Garcia e tem um voto convergente separado do desembargador Ricardo Dipp, não tem o voto dos que votaram contrário. Então, é interessante vocês buscarem isso aqui. E aí, SAF, RCE, você entrou com a RCE e começou ali. Quem leu a lei da RCE já que fica em dúvida, porque normalmente você pega, por exemplo, a lei de recuperações judiciais. Ela é uma lei substantiva e adjetiva. Você aplica o Código de Processo Civil nos casos omissos, mas ela tem capítulos inteiros sobre a processualística da coisa. E a RCE é uma lei curta. Ela não tem abordagens mais plenas de como funcionaria a RCE. Então suscitou muita dúvida. Tanto que no primeiro caso, que o mais polêmico foi da portuguesa, praticamente ela estava quase se transformando numa recuperação judicial, o que não foi o objetivo da lei, para o bem e para o mal.
Porque quem está na RCE quer os benefícios da recuperação, mas não quer a burocracia ou as amarras. E o oposto também. Algum credor quer a parte boa da recuperação que se aplica ao crédito, mas não quer a parte ruim que se aplica a prazos e descontos de uma RCE, de uma RCE. Então, hoje ainda nós estamos ainda patinando nisso aqui, porque por poucos casos, em alguns casos, eu ia dizer infelizmente, mas não é infelizmente não teve briga, então não criou jurisprudência, né? Alguns casos passaram batido em relação à processualística, mas alguns casos estão tendo bastante contestação. Um deles é o do Corinthians, que vocês podem acompanhar também. Nós temos o magistrado, doutor Guilherme Cavalcante Lamego, da segunda vara de São Paulo. Eram tantas as petições e tantas as dúvidas que ele fez algo muito interessante. Até podemos marcar um dia uma conversa que eu até recomendo, não sei se ele é palestrante ou não, mas ele foi bastante corajoso, estudioso, e ele praticamente saneou o processo, um RCE, né, no meio de uma RCE. Ele falou assim: bom, estou tendo muita dúvida aqui, vamos estabelecer regras do jogo. Se vocês não gostarem, dá um prazo aqui para entrar. Não, nem precisa embargar, ele falou assim, né? Ele falou isso para um advogado de litigância, até me assustei. Ele falou: não precisa embargar. Vocês têm 5 dias aqui para prestar as suas dúvidas, é assim que a gente começa a aprimorar o sistema, porque realmente o sistema ainda é inovador e não tem muita coisa. Mas, obviamente, eu embarguei, né? Não tem jeito, né? Mas a gente fez um embargo bem menor alcance, porque o despacho realmente era bem claro, mas os credores também embargaram e várias dúvidas foram algumas solucionadas, outras criadas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de que a gente não sabe como. A gente estava conversando até agora há pouco, quando começou a recuperação extrajudicial. Aí sim, eu até brinco quando eu dou palestra sobre coisas novas assim. Quando pega um advogado mais experiente que nem eu, não devia chamar para dar palestra de coisas novas, porque a gente tem cabelos brancos, a gente gosta de falar das coisas antigas, que a gente cita 50 jurisprudências, casos do escritório, a gente sai falando. RCE a gente precisa buscar, né? Porque ninguém tem experiência em RCE. Então tinha que trazer gente mais nova, mas tudo bem, estou aqui e vou tentar trazer então para quê? A gente está falando da extrajudicial. A extrajudicial, quando começou, se vocês pegarem estatísticas, você praticamente não tinha caso de recuperação extrajudicial, porque a lei foi feita de uma forma que não pegou. Não vou entrar nesse detalhe porque aparece na lei de recuperação extrajudicial, mas ela não funcionava. Houve uma reforma, e nada como uma boa reforma, e hoje, se vocês pegarem os números, o doutor Castro deve saber de cor, eu não sei, depois da fria. E hoje o número de recuperações extrajudiciais é enorme. Mas mesmo assim, essa extrajudicial nova também carecia de regras mais amplas da judicial. E aí o pessoal ficava na dúvida: o que eu aplico aqui? Processo civil? Ok. Mas eu aplico regras da judicial para extrajudicial? Então a gente estava falando hoje sobre, na extrajudicial você pode vender bens? No início o pessoal falava assim: não, extrajudicial é um contrato, você junta e aprova. Não. Eu posso fazer dentro de uma extrajudicial uma venda de bens. Hoje já está começando a pacificar. Um DIP, posso fazer DIP na extrajudicial? Ninguém sabia. Hoje está começando as pessoas a proporem isso, e se os credores aprovarem, tiver lá, homologa e faz o DIP. Não vejo problema para isso, mas as pessoas estavam inseguras. Imagina a RCE que não tinha nada escrito. Então, a primeira coisa que eu enfrentei foi o juiz nomear um administrador judicial para a RCE. Daí, a mesma pergunta que a gente fazia na extrajudicial: por que tem que nomear um administrador judicial na, RCE, na extrajudicial, se ela é rápida e rasteira, né? Você já junta o plano. Ah, tem que fazer conta aqui, tem que ver o quórum. Bom, para isso é um perito, né? Não é um administrador judicial. Ou pode nomear só alguém para participar. Porque quando você fala administrador judicial, você está falando de uma figura jurídica. Então você já imagina que é um administrador judicial. Fala: ele é um administrador judicial, mas a função dele não é essa. Então ele não é um administrador judicial. Tem que ser criativo, né? Aliás, a lei foi muito infeliz em chamar de administrador judicial. Até hoje, eu tenho problema com isso. Eu não sou administrador judicial há muitos anos, né? Eu trabalhei como administrador judicial lá atrás, até para ver como que era no início da lei, lá em 2005. E até hoje tem processos que às vezes eu recebo oficial de justiça ou uma ordem de bloqueio de conta, porque fala assim: é um trabalhista que ficou perdido 20 anos e fala: administrador da empresa, e bloqueia a conta, porque o nome é infeliz. O administrador judicial em recuperação judicial, ele não é administrador de nada, ele é um fiscal. Então chamava comissário. E na falência que ele administra, também chama de administrador judicial, que era síndico. As figuras não são exatamente iguais. Então, na RCE, quando se nomeia um administrador judicial, eu já fiquei preocupado que o juiz ia fixar 3% em cima do passivo. Pô, é um processo pronto, né, ali, né? Não é uma recuperação judicial. Mas aí, por exemplo, nesses casos que eu acompanhei, principalmente o Santos, se nomeou administrador judicial, mas ele já falou, mas com função de perito. Então o honorário ficou um pouco mais palatável para o devedor e para os credores também, que as pessoas falam assim: o honorário é muito caro para o devedor. Gente, quem está pagando são os credores, tá? O dinheiro que sai do bolso é o mesmo, né? Então, se ele está pagando mais despesa, mais custas, mais taxas e mais o que for, é menos dinheiro para dividir com os credores, menos dinheiro para a recuperação da empresa. Então, a primeira coisa que foi feita, se nomeou um administrador judicial. Se você pegar hoje as grandes RCS, tem administrador judicial, mas os casos que eu acompanhei,
os honorários estão razoáveis e a função está delimitada. Então, eu não vi ainda aqueles relatórios enormes de que também não é necessário nas recuperações judiciais dentro das RCS. É simplesmente o básico ali do que está acontecendo e a hora que aprova o plano, é ver se o plano está sendo cumprido. Aí tem a questão também dos incidentes. A lei de RCE não prevê um incidente. Então, apareceu um credor novo. Como que eu tenho que agir? A lei não prevê. Então, coisas assim, o que o juiz fez nesse caso que eu citei, ele regulamentou, falou, ó, se tiver incidente, vai ser tratado como habilitação de crédito. Então, já trouxe um precedente vai abrir o incidente, vai ver se ele está sujeito ou não à RCS, se o valor está correto, vamos abrir o incidente. O administrador judicial faz uma função semelhante ao administrador judicial. Na extrajudicial também acontece isso, de aparecer um credor do nada e fala, sou credor, se faz o extrato contábil para ver se ele tem razão e um parecer jurídico, né? Então, esse é outra questão bem interessante da função do AJ, né? Outra questão aqui que foi levantado, e essa interessa bastante para a gente, a RCE é bastante limitada, né? Você pega só um recorte da dívida, né? Não é ampla como poderia ser uma recuperação judicial se não fosse tantas exceções da lei, né? Daqui a pouco a recuperação judicial vai virar que nem a história da limitada no Brasil, né? Tanta exceção que não existe mais limitada. Então a recuperação judicial tem tanta exceção que daqui a pouco não tem mais credor na recuperação judicial, é todo mundo extra, né? E a RCE não tem isso, ela pega um pedaço, né? É um pedacinho da coisa ali da dívida e você vai trabalhar em cima disso. Então, não tem CND. O fisco não está dentro, o fisco não participa do processo, o fisco não tem nenhuma relação com isso, é só uma centralização de execuções. Então, por enquanto, os casos que a gente tem acompanhado, graças a Deus, não tem se exigido o CND. Se isso mudar, é o que a gente estava conversando lá na salinha, se isso mudar, esquece a RCE também, né? Porque você tem que pagar um plano que você não decide, é um plano imposto, né, pela lei, você não decide o que você vai pagar, como você vai montar o seu caixa, já é pré-moldado, e a CND vai ser cobrada, o fisco vai cobrar normalmente. Você não tem o benefício da suspensão das execuções fiscais, então não precisa de CND. Ou você suspende as execuções fiscais, dá 6 meses para a empresa se organizar. Não tem nenhum dos dois, então se criou um equilíbrio aqui. É lógico, como advogado de devedor, eu preferia que tivesse a suspensão sem pedir CND. Mas, por enquanto, nem para o bem nem para o mal. E a gente não conseguiu, com as RCS, suspender as execuções fiscais, mas também não tem a exigência da CND. Outra questão interessante, eu estava lembrando, já eu começo a falar um pouco das experiências, né? O primeiro caso grande que eu fiz de venda de UPI, a gente vendeu uma grande empresa para um fundo, a UPI, né, da empresa, e eu sem sucessão, mas sempre assim, quem vai ser o primeiro a pagar para ver? Esse nosso caso acho que foi o primeiro, acho que foi, eu me lembro de cabeça, foi o primeiro do mercado. Tinha da Varig, mas a Varig foi um caso diferente, político no Rio, complicado. O nosso caso foi em São Paulo, foi um caso grande, conhecido. E aí começou aquela história, vamos testar a não sucessão, né? Então a gente começou, a empresa tinha filiais em vários lugares, começou a chover ação de sucessão. E a gente, em primeira instância, ganhou metade. Em segunda instância, ganhou 80%. Quando chegou em Brasília, ganhou 100%. E esse caso criou precedente e a UPI parou de pé, tanto que até hoje a UPI funciona e está funcionando bem. A RCE, aliás, a gente tinha palestras, às vezes, eu lembro uma palestra uma vez na ASP, super interessante, onde tinha até um desembargador assistindo, mas muitas vezes juízes vinham, porque a lei era nova, eles vinham assistir quietinhos ali, ficavam quietinhos ali, estavam assistindo. Aí uma vez tinha um desembargador conhecido da Câmara, estava lá ouvindo e tal, e a gente começou a falar que a competência para decidir essas questões não é a Justiça do Trabalho, era o juiz da recuperação que decidia. Aí ele levantou a mão, eu sou o juiz do trabalho, e se por acaso acontecer isso na minha vara, que manda eu vou fazer. Aí eu falei assim, eu sou desembargador, eu vou reformar sua decisão. Aí todo mundo começou a rir, né? Foi muito engraçado. Mas não foi tanto para mim, porque a gente teve muito problema com isso, né? E na RCF a gente está com essa mesma preocupação. Está acontecendo agora em algumas RCS, de hora que você entra com a RCE, você pede a suspensão da execução. É justamente para isso que ela foi criada. Regime de centralização de execução. Só que tem juiz que está um pouco, né, pensando, suspendo mesmo, mas já está indo tão bem, já está quase pagando. Não, está na lei. É para isso que criou a regime. E o problema que a gente teve recentemente não era de suspender a execução, porque é tão claro que é difícil ir contra, mas assim, a penhora, por exemplo. Tem juiz que está saindo para penhora, já tem dinheiro penhorado ou bens penhorados, então não afeta mais. Afeta igual, não tem que mudar isso aqui. Então, essa jurisprudência vai acabar se consolidando um pouquinho, né? E aí, que os juízes têm conversado? A gente acaba conversando, né, com desembargadores, especialmente da área, para ver isso aqui. O que o pessoal tem pregado é que tente se buscar aquela cooperação jurídica nacional, né?
que, poxa, vamos trabalhar juntos aqui para evitar conflitos de competência, para deixar o judiciário. Então, eles têm falado muito com o juiz de primeira instância para que se aplique esse princípio da cooperação, né? Então, o próprio juiz da RCE tem colocado isso nos despachos. Eu suspendo, às vezes, tal, e eu não sou juiz de RJ, quer dizer, eu não sou juízo, nem vai falar juiz universitário, juiz universitário é mais falência, mas na RJ, o juiz atrai a competência para decidir sobre os bens da empresa. Isso está praticamente pacificado. Então ele falou, na RCA ainda não está pacificado, mas vamos fazer igual, vamos tentar buscar esse meio termo. Então tem funcionado bem as RCAs nesse sentido, né? Agora vamos falar um pouquinho também sobre a, a RCE mesmo, a diferença dela um pouquinho em relação à recuperação judicial. Vocês sabem que a recuperação judicial, o devedor apresenta um plano de pagamento e ele pode colocar o que ele quiser no plano. E os credores vão decidir, desde que não seja legal, os credores vão decidir se cabe ou não. E algumas RCEs que no início estavam fazendo isso, pedir RCE, mas aí inventava um pagamento específico. E alguma coisa estava passando. Nesse caso mais recente, que ainda vai para o tribunal, decidiu-se aplicar exatamente o que está na lei. Daí, agora a discussão é o seguinte: como se faz? Porque o plano é imposto, então cabe à Assembleia de Credores para decidir esse plano? Eu entendo que não. O plano está previsto na lei, as regras dele ali. Isso lembra um pouquinho a antiga concordata, isso que talvez prejudique o raciocínio das pessoas. Nem tudo que tinha na concordata era ruim. Se o plano é pronto, se você tem que aplicar aquele plano, se você cumprir os requisitos da lei, o plano é imposto aos credores. Ele tem uma natureza um pouco diferente da recuperação judicial. Pelo menos é o meu entendimento nesse aspecto. A lei fala que tem 10 anos para pagar. Então você tem 10 anos para pagar, não cabe discussão por parte do credor que não quero receber em menos tempo. Não, é um plano pronto, para o bem e para o mal. Porque se eu pudesse mudar o plano, eu posso colocar então, eu quero pagar em 15. Aí começa a discussão. Cabe deságio na RCE? Essa é uma polêmica também bastante grande. Então, assim, eu acho que. Estou falando tudo em teoria agora, tá, pessoal? Que a gente não tem jurisprudência suficiente para isso e não chegou nada no STJ. Mas é o seguinte: cabe deságio? Eu entendo assim, é um ou outro, você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se o plano é rígido e é da lei e não tem assembleia, impor o deságio fica um pouco polêmico. Então, o que a gente tem visto só tem sugerido alguns deságios voluntários. Então, por exemplo, eu falo deságio voluntário, por que vai dar deságio voluntário? Ou porque é parceiro, ou porque. Essa é uma discussão interessante. Um dos casos que eu estou fazendo, a gente está propondo o leilão reverso. Então, se você tem sobra de caixa da empresa, você sugere aquele credor que der mais deságio, e recebe antes. O plano não prevê, a lei não prevê. Não, não prevê, mas isso é um direito disponível. Se eu tenho uma sobra de caixa, tem alguém querendo vender o crédito, é melhor para todo mundo, porque ele vende por menos, ele sai da base de pagamentos e os outros vão receber com mais segurança. E o deságio é voluntário. Por que eu vou esperar 10 anos se eu posso receber 30% agora e aplicar um CDB de banco? Ou comprar mercadoria para continuar. É um direito disponível. Aí eu acho que cabe o deságio sem necessidade de assembleia, porque ele é voluntário. Então, no reverso, eu entendo que é bem cabível. Outra discussão, que essa, infelizmente, acho que não vai ter discussão, é a moeda de correção. A lei prevê um índice específico. A gente tem até hoje, com tantos anos da lei de recuperação judicial, que ainda tem acordos que não permitem você aplicar o índice que você quer. Isso é errado, porque é livre negociação entre credores e devedor. Os devedores não são hipossuficientes, os credores. Grande parte dos credores, se tira os trabalhistas, são empresas que fizeram negócio com o devedor. Então, são empresas que são empreendedoras, elas têm advogado, elas entendem do mercado. Então, se elas aprovaram aquele índice de correção, não é o tribunal que tem que mudar. E, infelizmente, eu mesmo recentemente tive um índice alterado pelo tribunal, vou ter que recorrer. Só que a lei da RC, ela prevê Selic. Em princípio, ok. No país normal, se define ali, todo mundo se prepara e paga. Só que hoje, a gente estava discutindo isso também agora há pouco. A Selic no Brasil é impagável. Hoje, a Selic do jeito que está, 15%. Então, você põe Selic em 4 anos, você dobrou a dívida. Então, num país como o nosso, mas qual a solução para isso? Eu não tenho. Eu não tenho. A solução para isso é melhorar o ambiente econômico brasileiro e a Selic ficar menor ano que vem. Porque senão as RCEs vão nascer mortas, porque ela consegue talvez pagar o primeiro ano, depois ela não consegue mais pagar, porque nenhuma empresa gera recursos hoje, ainda mais uma empresa em crise, para pagar uma Selic de 15% ao ano. Não funciona. Então a gente tem esse problema. Aí vou falar o seguinte: eu tive essa discussão outro dia com o pessoal do Estadão, né? Já faz um tempinho, o pessoal da economia do Estadão, que eles estavam direto fazendo reportagens que a lei de falências não está funcionando. Eu falava assim, gente, não é lei de falências, é economia.
Isso, falei agora há pouquinho, foi na época da Dilma, em 2008, mais ou menos, né? Que você, essa empresa não está conseguindo pagar. Eu falei, o juro está na estratosfera. O mercado está parando, não está funcionando. Não tem nada a ver com a realidade de falências. Meus clientes conseguem. Falei, se meu cliente conseguir hoje 100% de deságio, você acabou a dívida, ele vai dar prejuízo do mesmo jeito, porque no mercado parou. E no juro, se eu reduzir em 50%, a Selic está em 20%, eu reduzi 50%, logo depois esses 50% voltam. Então, o problema é a economia, não é a lei de falências. Aqui é a mesma coisa. A RCE, em tese, ao colocar a Selic, a ideia não é ruim, você colocou um índice de correção. Só que hoje ela é impagável. Então, se as RCEs derem errado, não culpem o mensageiro, tá? A culpa é a origem da coisa, tá? Outra questão que também me preocupou, mas isso não vou falar muito sobre isso, que infelizmente é a nossa realidade, que estão também cobrando custas da RCE em cima do valor do passivo, o que é errado, porque não é o ganho econômico. A empresa, na verdade, está devendo aquilo. As empresas estão em dificuldade e os custos em São Paulo são muito altas. Para um clube de grande porte, ok. Para um clube pequeno, pode parecer que eu estou falando, não, os juízes falam assim, se a empresa não consegue pagar custas, ela não merece a recuperação judicial, ela está quebrada, não. Porque se eu pegar 150 milhões de custas, eu pago a folha. 2 folhas, 3 folhas, às vezes, dessas empresas. Então é um pouco desproporcional. Mas esse é um problema também que a gente está enfrentando. Agora, o caso que está mais interessante de discussão agora das RCEs é o seguinte: como diz o nome, é regime de centralização de execuções. Então, quando você impetra uma RCE, quem está afetado são os credores que executaram. Mas, como é que funciona na recuperação judicial? Quando você impetra uma recuperação judicial, ela sujeita todos os créditos existentes na data do pedido. É clara a lei. Então, se a pessoa executou ou não executou, está todo mundo no mesmo barco ali, todo mundo sujeito à recuperação judicial. Na RCE, no primeiro momento, o que vai ser suspenso são as execuções. O que eu fiz e recomendo que se faça, eu não tinha muito jeito também. Quando eu entrei com a RCE, eu coloquei a lista de todos os meus credores existentes na data do pedido, como se fosse uma recuperação judicial. Aí o administrador judicial, foi nomeado administrador judicial, ele olhou e falou assim: olha, RCE é regime de execução. Eu vou ter que tirar dessa lista todo mundo que não entrou. E no meu caso era tipo 70-30, tinha uns 30 que não tinham entrado. Aí que aconteceu com esses credores? Eles falaram assim: vou entrar com a execução agora. Porque você já pediu a RCE, estou livre para entrar. Então, assim, aquele que entrou antes está na RCE, o que entrou depois está beneficiado. Você vai pegar 2 credores iguais, com os mesmos direitos, os mesmos vencimentos, os mesmos títulos, mesma natureza. E um vai executar e o outro não vai. E como é que fica meu fluxo de caixa aqui? Eu vou pagar quem? Então, e aí o juiz da primeira instância da execução falou: não vou suspender porque entrou agora. Mais um problema. Mas, gente, só usar o bom senso. Na minha lista está assim, a lista do AJ é outra, mas no plano eu coloquei todos os credores, eu vou pagar todos aqueles credores existentes na data do pedido. Então, essa discussão ainda está começando, mas esse juiz que eu citei da RSEC, quando ele fez a, o saneamento, ele não colocou isso. Aí os embargos funcionaram, porque você vê, os embargos aprimoraram o julgado e a decisão dele ele incluiu. Falei assim, logicamente, assim que o credor entrar com a execução, ele estará automaticamente sujeito a RCE. Por que também isso? O judiciário reclama do excesso de casos. Se tiver isso claro, esse credor não precisa entrar com a execução, não precisa usar a máquina do judiciário, entrar com a execução, cita, vou lá me defendo dizendo, olha, estão em RCE. E ele gasta custas, gasta com o advogado. Não que eu seja contra isso, mas ele gasta com o advogado. Para quê? Se a lei está clara que ele vai pegar e vai estar automaticamente lá, ele só notifica, eu sou o credor, não vou entrar com a execução porque não precisa, você me paga? Ok, se ele não pagar, você vai para o judiciário e fala, ó, eu notifiquei, ele não pagou. Agora, precisa estabelecer uma regra de como que ele notifica. Então, assim, o que a gente está conversando, assim, não basta uma notificação, peticiona também. Cobre os dois lá, você peticiona e pede intimação. Ó, faço parte da RCE. Se o devedor não concordar, falar, esse cara está fora, eu tive um caso assim, quando o devedor, o credor, apareceu e falou: eu entrei com a execução, mas eu não sabia, entrei com a execução, mas eu sou a favor da suspensão, não tem problema, sou sujeito, mas a sucumbência da ação eu vou cobrar em separado. Aí eu falei: não, a sucumbência faz parte do título ali, da mesma época, do mesmo jeito. Mas era trabalhista. Eu falei: não para fins de RCE. Não tem essa vocação. Aí vai discutir se é ou não é, mas aí cabe. Aí tem que se abrir um incidente, aí o administrador judicial vai falar e vai decidir o que vai ser feito. No meu caso, foi decidido que ele era sujeito a RCE assim, mas aí virou um incidente. Mas assim, dentro da RCE e não fora. O RCE atrai, porque não pode um juiz civil chegar e falar assim: tem razão, esse incidente vai lá para o trabalhista. Ou ele entra no trabalhista e o trabalhista fala: eu não sou sujeito a RCE porque eu sou trabalhista, eu vou mandar cobrar aqui. Se decidir, aí a conflito de competência é de outro jogo, né? Outra brincadeira, porque não é mais o juiz civil com o juiz da recuperação judicial, é o juiz trabalhista. Então, novamente, a confusão vai para o outro lado. Mas essas confusões estão acontecendo já de nossos colegas quererem
igual na recuperação judicial, né, que a natureza é trabalhista, mas assim, é outro tipo de análise na recuperação judicial. Para fins de RCE, é uma dívida normal sujeita. Tem coisa, eu não sei quem aqui é do ramo aqui, de quem gosta de futebol, mas a gente, quando reestrutura um clube de maior porte, tem dívidas que são muito fora da nossa realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que, vocês devem falar hoje uma palavra em inglês que todo mundo está usando muito, transfer ban. Quem gosta de futebol sabe o que é isso, a grande ameaça dos clubes. O que que é? É uma, você deve para um outro clube no exterior, esse clube não entra com uma ação no Brasil, ele procura a FIFA, fala assim, ó, tá aqui os documentos, o clube não me pagou, e se ele não me pagar, a FIFA bloqueia as transferências, o clube fica proibido de contratar novos jogadores ou vender jogadores. Aí ele sai correndo para pegar dinheiro para pagar. É super eficaz. Mas, mas isso respeita a legislação brasileira? Em princípio, não. Né? Mas assim, essa briga no futebol é muito antiga, né? De que se a FIFA e as justiças dos países, né? Quando algum clube no passado entrava com alguma ação fora dos tribunais da FIFA, a FIFA ameaçava excluir dos torneios, né? Então, tipo, questão de soberania. E a gente teve um caso recente que a FIFA aceitou a jurisdição brasileira, a lei brasileira de recuperação judicial, dizendo, ó, se a empresa pediu recuperação judicial no Brasil, nosso tribunal da FIFA tem que acatar a ordem do tribunal. Mas isso foi um caso até agora, nunca tinha acontecido isso. Então agora vamos começar a estudar, porque eu acho isso perfeito. Cada país tem sua jurisdição, tem que respeitar a jurisdição do país. A empresa está se reestruturando. De repente vem um credor de fora e fala, opa, eu não vou participar daqui, porque eu estou na FIFA. Mas assim, tem casos onde os clubes com medo disso, a maior parte dos clubes não estão colocando essas dívidas nas RCS e muitas vezes nem na recuperação judicial. É, outro exemplo disso, a gente tem também, do mesmo jeito que tem isso da FIFA, também aqui a CBF também tem uma câmara, acho que é uma câmara arbitral, né, cara? É uma câmara arbitral para decidir os casos de. Não é o especialista concordando aqui, não é muito minha praia, qualquer coisa assim me ajuda. Ela tem uma câmara arbitral aqui que fala que se você tem dívidas desse tipo também dentro do processo arbitral, ele não está sujeito a nada, tem que resolver ali. Só que a CBF criou como se fosse uma RCE para isso. Então você apresenta um plano, é CNRD, chama. Você apresenta isso perante a CBF, esse tribunal arbitral homologa o plano também, ele homologa também. Não é uma assembleia de credores. Eu tenho lá 10 milhões de dívidas com outros clubes no Brasil. E eu, com jogadores aqui que se submeteram a isso. Então eu tenho que fazer essa reestruturação. E a gente não tem colocado isso nas RCS porque tem conseguido aos 5, 6 anos, não 10, mas 5, 6 anos nesse tribunal, Câmara Arbitral da CBF, né? Então as coisas estão ainda meio pastosas, né? Estamos tentando aprender como fazer e vamos aprender juntos, né? Junto com os juízes, com os tribunais, porque outro dia até a gente estava conversando sobre isso com dois desembargadores, eles estavam dizendo assim, vocês advogados são criativos, isso dá elementos para a gente criar uma jurisprudência. Ele estava brincando comigo, quem cria jurisprudência são vocês, advogados. A gente escreve e consolida, mas a criatividade vem de vocês, da necessidade que vocês têm. E quando a lei é mal escrita, a compatibilidade do advogado, a criatividade do advogado, faz criar essa jurisprudência depois que vai se consolidar e vai nos dar a segurança jurídica. O que eu não gosto, que eu brinco com meus clientes, que eu gosto de jurisprudência quando é dos outros, né? Porque você tem que torcer para esperar uma jurisprudência que firmar para você ganhar. Prefiro que seja dos outros, você aplica no seu caso, você está tranquilo, né? Mas infelizmente, como a gente é do ramo, estamos trabalhando com RCA desde o início, estamos apanhando juntos, noite sem sono, e vamos lá. É isso. Então, gente, obrigado pela presença aqui. No final, acho que ele vai ter um tempinho para bater papo com vocês. Se tiver perguntas, eu estou à disposição. Doutor Cássio, por favor. Se puder, sim, tá bom. Tá ótimo. Alô, alô. Deu. Bom, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui nessa reunião, que é quase é das primeiras reuniões sob nova direção. O doutor Ricardo agora assumiu aqui a condução da comissão e já começa bem, já começa embalado, né? Já começa, enfim, realizando bastante. Isso é muito bom, é muito importante. E é uma alegria estar aqui, é um prazer poder conversar com vocês hoje. Doutor Wagner, um privilégio. Doutor Mandel também, né? E vamos lá, né? Então, o tema que me foi atribuído aqui era sobre a recuperação judicial de não empresas, né? De, enfim, devedores não empresários.
como associações, cooperativas, também entraria aqui clube de futebol, enfim. E, e, e é isso que eu vou explorar aqui hoje. Mas como o que o Dr. Mandel falou muito bem, e é um tema, né, realmente ah, relevante, recente, está sendo construído. Eu vou puxar a brasa para o tema, né, dos clubes de futebol, sem deixar o resto de lado. Ah, Basicamente, aqui é o seguinte, né? Eu vou começar com um exemplo importante sobre, antes de entrar na recuperação judicial de associações, de cooperativas, produtores rurais também aqui, e clubes de futebol nas suas variadas formas jurídicas que podem assumir, notadamente associativa, mas também há outras formas possíveis. Eu vou começar invocando aqui um outro exemplo, que não é de recuperação judicial, do direito romano, tá, que se encontra no Código de Justiniano, do século V depois de Cristo, em que há um fragmento no livro quinto que trata sobre ah, telecomunicações, sobre na disciplina como se deve regular as telecomunicações por celular. Então, como é que as antenas de celular devem ser posicionadas, onde podiam ser posicionadas, isso no século V, claro, né? Em Roma, e como aí as empresas que fabricavam celulares deveriam ajustar as suas antenas, né? Vocês conhecem essa passagem do Digesto? Não? Todo mundo aqui está olhando, diz, como assim? O que é isso, né? O- o- É uma questão simples aqui que está colocada, né? E vocês evidentemente viram o absurdo do exemplo que eu coloquei, que é como é que vai se criar um direito sobre telefonia celular móvel num tempo em que não existia telefonia celular móvel, não tinha essa tecnologia e, portanto, o direito não se preocupava com isso. É evidente o absurdo do exemplo. Então, o direito, pois, ah, ah, vamos agora puxar aqui para o nosso tema, a partir do absurdo aqui do exemplo. Ah, a partir de quando associações, por exemplo, assumiram dimensões econômicas muito relevantes, a pensar aqui, por exemplo, né, pensando nos casos de associações de ensino, aqui mesmo em Piracicaba, Associação Metodista de Educação, ou clubes de futebol, vamos pensar, pode ser Corinthians, pode ser Guarani, Ponte Preta, enfim, Botafogo. Quando é que esses clubes adquiriram a relevância econômica? Quando é que essas associações adquiriram relevância econômica? Por exemplo, foi no século XVIII que os clubes de futebol e a FIFA se organizaram, não? Não. No século XVIII nem tinha futebol. O futebol se desenvolve no século XIX, como uma atividade amadora vinculada a certas indústrias. Aqui em Barretos tinha o frigorífico dos ingleses e lá tinha um time de futebol, o mesmo em São Paulo, com suas certas indústrias. O Palmeiras nasce assim, a Palestra Itália. E, portanto, o futebol entra aqui no Brasil no início no final do século XIX, início do século XX, mas só assume dimensões expressivas depois dos anos 70, 80, quando a FIFA se estrutura com uma máquina de marketing poderosíssima. Ali quando tem televisão, a cores, daí começa a ter marketing e o futebol passa a ter a expressão econômica. E, portanto, antes disso, vamos pegar no início do século XX, faria sentido falar de recuperação judicial de clubes de futebol? Mal existiam clubes de futebol, era o mesmo exemplo absurdo aqui da antena de celular, enfim. Então, por isso, evidentemente, lá no século XIX, no início do século XX, a nossa legislação não se preocupava com essa questão, porque ela não era uma questão social, ela não era um problema prático relevante a ser enfrentado. A mesma coisa em relação às associações. As associações só assumem relevância econômica nas suas respectivas áreas de atividade, grande relevância, nesse final do século XX.
As associações de ensino, especialmente quando a gente tem esse boom de ensino universitário, tem um boom de ensino fundamental e médio, e um crescimento grande, e daí essas empresas passam a ter problemas de caixa. E daí, o que que essas empresas, verdadeiras empresas, vão fazer para resolver os seus problemas? Ah, vamos tentar. Tem alguma solução aqui disponível? Tem alguma ferramenta disponível para que elas resolvam os seus problemas? Algumas possíveis, né? Algumas ferramentas possíveis. Mas, com certeza, de todas as ferramentas disponíveis, a melhor delas, a mais completa, a mais abrangente, é a recuperação judicial. É a recuperação judicial que faz duas coisas, ah, e melhor do que todas as outras alternativas. A recuperação judicial suspende todas as execuções contra a empresa devedora. Aqui o doutor Mandel falava há pouco, eu tenho um RCE trabalhista, como é que ficam as ações cíveis? Eu tenho um RCE perante o juiz de direito, na justiça estadual, civil, como é que ficam daí as... Quer dizer, aqui você já tem um exemplo da necessidade de ter um juízo com uma competência ah, praticamente universal, que abrange todas as dívidas e suspende todas as execuções, inclusive aquelas manejadas pelo poder público federal, pela exceção do inciso 1º do artigo 109 da Constituição. Então, a RJ suspende todas as execuções. E, em segundo lugar, a RJ estabelece uma plataforma, um ambiente de negociação coletiva em que todo mundo pode negociar coletivamente, todos podem comparecer, e dali saem resultados. Ah, e daí lá vai agora superado pelo tema 1145, mas o produtor rural tentava pedir recuperação judicial. O clube de futebol tentava pedir recuperação judicial. A associação de ensino, a associação de serviços de saúde, aqui em Campinas, a maternidade da Santa Casa, né, pedia RJ, por que razão? Porque tinha uma certa receita e tinha despesas que mal eram cobertas pela Receita e estavam sendo corroídas essas receitas por penhoras, penhoras trabalhistas, penhoras tributárias e tal. Bom, vão lá e pedem recuperação judicial. Qual é a resposta que se dá? Mas não é empresa. E recuperação judicial é só para a empresa. Porque antes de ser só para a empresa, antigamente era só para comerciantes ou para sociedades mercantis, que era o que o Código Comercial de 1850 dizia. Só para comerciantes a gente vai poder. Tá bom, mas em 1850, quando está aqui voltando no passado, quando o Código Comercial diz que só comerciante ou sociedade mercantil pode ter acesso aos processos concursais, à época nem tinha recuperação nem concordata, era moratória, que era um outro nome para concordata, porque a empresa impetrava a moratória, o juiz determinava o processamento suspendendo as execuções e, se concedesse, dava um prazo de 3 anos de suspensão das execuções para ir pagando as dívidas. Então, era até mais longo do que a concordata de 2 anos, né? Mas vejam, só os comerciantes podiam, só as empresas, vamos usar a terminologia atual, podiam. Tá bom. Hoje em dia, bom, só então quem for empresa. Bom, lá no século XIX tinha clube de futebol? Não tinha. Tinha associação de ensino ou de prestação de serviços de saúde de grande relevância? Não tinha. Tinha cooperativas de imensa, também não. De imensa relevância econômica? Também não tinha. E, portanto, não era um problema para o Código Comercial a ser resolvido. Então, ninguém se preocupou com isso. A mesma coisa depois, nas sucessivas modificações da lei falimentar, em 1903, 1902, 1908, 29, 45, também não era um problema a ser resolvido. E, portanto, ninguém enfrentou isso. Mas agora o problema está colocado, existe o problema real. As associações de ensino, associações de prestação de serviços de saúde, a clubes de futebol, produtores rurais, cooperativas têm o problema. Basta ver o exemplo, já bastante sabido e conhecido, das diversas Unimedes, Brasil afora.
que são empresas que têm problemas sérios de insolvência e tentam resolver esses problemas via recuperação judicial, e quando pedem recuperação judicial, em Petrópolis foi um exemplo, escutam, olha, você não é empresa, logo não pode pedir. Mas eu tenho o problema e a RJ é a ferramenta adequada no nosso sistema para resolver esse problema. E eu não posso usar essa ferramenta? Então, daí porque a gente pode tentar interpretar as leis de legitimação para a recuperação judicial, não a partir da determinação de quem é empresário ou não é, das discussões jurídicas sobre esses conceitos, mas sim a partir de uma interpretação da adequação da recuperação judicial para resolver aquele tipo de problema, que é um problema de fluxo de caixa, que é um problema financeiro e que se resolve via suspensão de execuções e negociação coletiva. Então a gente resolve, a gente vai enfrentar esse tema não discutindo que empresário é quem exerce atividade econômica, isso e aquilo, do artigo 966 do Código Civil. Qual é o problema aqui? É caixa negativo e enxurrada de penhoras em diversas execuções descoordenadas que estão sufocando essa atividade aqui, futebolística, de ensino, de saúde, de cooperativa, seja o que for. Então tá, qual é a ferramenta adequada? Bom, a gente tem várias ferramentas disponíveis para resolver esse tipo de problema. Mas a questão é, como eu disse, a RJ é ainda a melhor, apesar de ter também os seus efeitos colaterais. Ah, uma ferramenta que se tem e foi desenvolvida em boa parte pelo grandioso, monumental Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Imortal Tricolor, foi o condomínio de credores que o Grêmio fez lá no início dos anos 2000. Qual era o problema do Grêmio? O Grêmio tinha, à época, 111 grandes credores, ex-jogadores de futebol. Nesse sentido, um pouco diferente até do problema do Corinthians, por exemplo, que ele envolve mais agentes do que jogadores propriamente. E 111 grandes credores de quantias expressivas que perfaziam algumas centenas, dezenas, se não centenas de milhões de reais. E à época, né, se a gente traz para o valor de hoje, mais ainda daí, né? E porque a gente está falando lá de 2004, 2005, enfim, está falando de muito tempo atrás. E o que que o Grêmio fez lá? Ele chamou os seus credores, 111 credores, e fez um acordo que era assim: vocês param de nos executar, vocês vão para uma estrutura jurídica que foi chamada de condomínio, mas que é um contrato, que é o seguinte: vocês não têm mais penhora livre de receita, a féria diária, né, da bilheteria, não tem mais penhora de direitos de transmissão, do dinheiro que entra, não tem mais penhora, à época, por transferência de jogadores, pelo passe. Então, vocês param com as suas execuções, porque essas execuções estão matando o Grêmio, e de fato o Grêmio teve dificuldades sérias desportivas por conta do problema financeiro. Você tinha penhora de caixa, penhora de recursos, não conseguia contratar o lateral direito que faltava para melhorar o time. O que aconteceu? O Grêmio em 2007 estava na segunda divisão, onde teve uma vitória gloriosa na Batalha dos Aflitos. Que beleza aquele jogo, né? Que emocionante foi. Emociona falar do Grêmio, né? De fato, eu percebo. E, só a pé à época, porque carro não tinha como pagar, né? Mas a questão é, o Grêmio disse, escuta, se vocês pararem com essas penhoras, agora vejam como eu vou ter recursos para poder contratar os jogadores, fazer a gestão desportiva adequadamente. E a gente vai ter agora maior bilheteria, melhores direitos de transmissão. O Grêmio na segunda divisão não era transmitido pela Globo. O único time de segunda divisão grande o suficiente para atrair a publicidade da Globo foi o Corinthians, dada a dimensão da sua torcida. Então, bom, se o Grêmio consegue ir melhor no campeonato, vai ter mais
bilheteria, vai conseguir estar na primeira divisão para transmitir os jogos e por isso vai conseguir recursos. Isso melhora também. Isso aumenta o bolo e agora vai propôs o Grêmio aos seus criadores. A cada bilheteria, a cada contrato de transmissão, de direitos de transmissão, a cada venda de jogador, um dado percentual, um X, vai ser transferido para esse condomínio de credores e distribuído entre vocês, credores, por algum critério. Esses credores fizeram as contas, enfim, e por sorte o Grêmio conseguiu aprovar com quase todos os grandes credores, quatro apenas não aceitaram. Foi por sorte, porque tinha um advogado que representava, se não me engano, 40 grandes credores que aceitou aderir, isso daí os demais vieram. Né? E esse contrato coletivo foi depositado, se não me engano, na 24ª ou 27ª Vara do Trabalho em Porto Alegre. E, portanto, agora os credores não tinham mais execução contra o Grêmio, e os pagamentos que o Grêmio fazia dos percentuais, a cada, se diria em inglês, um cash sweep, uma vassourinha, uma varridinha de recursos excedentes. Entrou dinheiro, está sobrando, bom, pega e varre um pouquinho para pagar credor. Era depositado perante esse juízo da 20ª, se não me engano, 7ª Vara do Trabalho, e esse juiz fazia a distribuição. E o resultado é que o Grêmio, antes do tempo previsto no acordo, conseguiu quitar todo o seu passivo. E daí conseguiu fazer aquele péssimo negócio com a OAS para construir a arena do Grêmio e se endividar, enfim, com recursos próprios. Ou seja, resolveu o seu problema. Tinha um problema financeiro que era, né, coletivo, conseguiu resolver. Ah, mas, em seguida, o Flamengo tentou fazer isso, mas tinha muito mais credores em número e não conseguiu. Por que razão? Você não consegue uma adesão total da totalidade de um grande número de credores. Você já precisa aqui adotar uma nova regra, que é uma regra de deliberação por alguma maioria que vincule os dissidentes. Como, aliás, é a história aqui da nossa antiga concordata, antes do Decreto-Lei 761, que não era votado, né? Mas antes era por maioria e vinculava os dissidentes, como é na RJ, a maioria vincula os dissidentes. O Flamengo não teve a sorte do Grêmio de ter um procurador que representasse um grande número de seus credores para aderir e os demais virem atrás, e não conseguiu. Mas nisso, isso foi em 2007, se conseguiu construir uma ferramenta no TRT da primeira região do Rio, que foi brilhante, né, e que não passava por lei, então não teve legislação, passava por ato infralegal da presidência do TRT, então é ato administrativo aqui, pelo qual o TRT, foi a Resolução 07 de 2007, criou o chamado Plano Especial de Execução. Essa resolução, se vocês acharem na internet, ela é muito interessante de ler, porque ela tem os considerandos antes. E é uma resolução que foi construída para qualquer devedor trabalhista, qualquer empregador trabalhista. Empresas, claro, né? Que é, considerando que as várias penhoras e execuções e várias execuções sobre os ativos e o caixa da empresa sufocam essa empresa e são capazes de levar à falência essa empresa, de, né, a matar a vaca a leiteira, ela vai parar de produzir, vai parar de gerar valor e não vai conseguir pagar os seus credores trabalhistas. E, portanto, esses credores não só não vão ser pagos, mas também não vão ter mais emprego. Considerando que se quer manter esses empregos e pagar esses credores, bom, agora qualquer devedor trabalhista que tenha muitas execuções pode apresentar à vice-presidência do TRT, na época só do Rio, lá, essa resolução, um plano especial de execução, pelo qual se preveria nesse plano um pagamento em até 5 anos, tinha prorrogação, se não me engano, até 8 ou 10, 8 talvez, 10, dizendo, olha, eu vou pagar em tantas parcelas e tal forma, parecido com o que fez o Grêmio no condomínio de credores. E sendo autorizado pela vice-presidência do tribunal,
se designa um juiz para cumprir esse plano especial, que a gente posteriormente veio a chamar de vara centralizadora de execuções, ou vara concentradora de execuções trabalhistas. E, por regra da presidência do tribunal, essa passa a ser a única vara com competência para a prática de atos executivos. As demais varas trabalhistas, as quais foram distribuídas as reclamatórias e depois convertidas em execução, não têm mais competência para penhorar bens. Isso protege, então, os ativos e o caixa dessa empresa, dessa empregadora, que, como o Grêmio, aumenta o valor e consegue daí fazer os pagamentos na forma prevista no plano. E essa prática foi tão feliz no TRT da primeira região, que logo em seguida o TRT aqui da 15ª região adota um regime semelhante por ato da presidência. E logo em seguida o TST vai e regula, e daí passa a ter variações de nomes, deixa de ser plano especial de execução e passa a ser vara centralizadora de execuções, passa a ser regime diferenciado de execução trabalhista, enfim, a gente passa a ter vários nomes diferentes. Mas o que importa é o conteúdo é o mesmo aqui, que é proibir execuções em execuções individuais, penhoras em execuções individuais, proteger o patrimônio da empresa, que assim gera mais valor e consegue pagar esses credores a num dado prazo negociado. Essa é uma solução interessante e inteligentíssima que foi criada na prática dos tribunais, dos TRTs, e resolveu o problema. E talvez por causa dessa experiência, dessa prática, tenha sido tão rápido o processo legislativo de discussões e amadurecimento e promulgação da lei da SAF, tanto com a possibilidade de RJ, mas quanto com o regime centralizado de execuções. Então, porque não se estava falando de alguma coisa absolutamente nova, era algo que a gente já tinha uma experiência acumulada, enfim, e era bem sucedido. Só que esse condomínio de credores, depois com a vara centralizadora de execuções, ou, enfim, agora com a lei da SAF, né, pode resolver certos problemas, mas talvez não resolva, não seja adequado para certos tipos de devedores. Então tá, um clube de futebol, por exemplo, aqui. Se o problema do clube de futebol é trabalhista, o passivo trabalhista e o previdenciário associado a ele, que sempre é pesado, a gente pode. ah, Aqui, é, isso, isso. Eram resoluções, atos infralegais, administrativos das presidências do TRT. Não se mexeu em lei federal. Lembrando que, pela Constituição Federal, é competência da União legislar sobre direito processual. Não houve ato do Congresso Federal legislativo, foram resoluções. No Rio foi a resolução 07 de 2007. Aqui em Campinas, eu não recordo. Não, não, mas eu entendo, é importante, porque é prático. Isso aqui, por que que a presidência poderia, mas daí, aqui que está a inteligência desse mecanismo, é que compete, cabe às presidências dos tribunais estaduais ou TRTs, e assim vai, ditar a sua organização judiciária e a distribuição da competência. Então, ele diz, é competente para execução contra essa empresa que obteve o plano especial de execução, o juiz dessa vara aqui. E com isso resolve, inclusive, o problema de execuções posteriores. Não, podem ser livre distribuição, por reclamatórias e livre distribuição, mas quando chega na execução, cai ali, porque já tinha essa competência estabelecida por regra da presidência do tribunal. E isso é algo interessante de olhar, porque resolveu, por exemplo, o problema do Grêmio, resolveu no Rio o problema de outras empresas,
e com pagamento dos seus credores trabalhistas, e, portanto, não é aqui, né? Mas empresas maiores que tinham reclamatórias em regiões pertencentes a outros TRTs já não funcionava. Por que razão? Porque é um ato do TRT da primeira região, não afeta a competência e o andamento dos processos na 15ª região, na segunda, em outras regiões. Agora se precisa de uma ferramenta mais forte, de um juízo universal, e aqui passa a ter necessidade de uma lei federal para coordenar a atuação em uma área territorial, em várias regiões diferentes. A mesma coisa aqui com relação ao problema de clubes atuais grandes, em que tem passivo trabalhista, normalmente concentrado, porque o local de prestação de trabalho é, né, no estádio do clube, então aquele dado TRT é competente, aquela região. Mas se tiver também problemas cíveis, com execuções cíveis expressivas, como ocorre com contratos de marketing, contratos de. Bom, daí nesse caso, não dá um ato do TRT, da presidente do TRT, resolver o problema das execuções cíveis também, ou o inverso, um ato da presidente do Tribunal de Justiça afetar execuções trabalhistas. Então, a gente precisa de uma ferramenta mais ampla. Tá? A lei da SAF foi muito feliz ao dizer que o clube de futebol pode pedir RJ. Porque o juiz da RJ tem essa competência ampla para conhecer de todas essas diferentes ações, enfim, esparsas. Mas não foi tão feliz, na minha opinião, ao prever dois regimes diferenciados aqui para centralização de execuções, um trabalhista e um civil, que agora a gente vê em vários clubes que estão seguindo o regime de concentração, agora, né, do regime de concentração de execuções, RCE, esse dilema, que eu entrei na Justiça do Trabalho, mas eu tenho civil também, então quem é que decide? Ou o inverso, eu entrei na Justiça Estadual, mas tem agora aqui problemas trabalhistas e previdenciários associados, como é que eu resolvo? Então, bom, qual é a melhor solução? A RJ? A RJ, para esse tipo de problema, é melhor porque ela abrange vários tipos de dívida. E daí alguns diriam assim, mas tá, se é uma associação ou uma cooperativa, ou enfim, né? A lei diz que não é empresa e, portanto, não vai poder pedir RJ. E mais do que isso, o CPC fala que é uma execução por quantia certa contra devedor insolvente, a insolvência civil, né? Que é aquele processo concursal regido pelo CPC, ou no caso das cooperativas, regido pelo regime de liquidação da lei 5764 de 71. Ok, vamos por partes, então. Uma associação, como uma associação de ensinos universitária, ou um hospital, uma maternidade, você não está falando de coisas irrelevantes aqui. Né? Tá bom, vai confessar o juiz da execução a sua insolvência, e daí o juiz vai começar, então, o processo de execução por quantia certa contra devedor insolvente, que significa insolvência civil. Então, vão chamar todos os credores, vão arrecadar os bens, vender os bens. Isso aqui é mal disciplinado. Tanto é mal disciplinado que vocês sabem onde está no CPC de 2015 essa disciplina? Está num artigo só, que é o artigo 1052, que diz assim: até que se promulgue legislação especial, permanecem em vigor os artigos do CPC de 73 relativos à insolvência civil, à execução por quantia certa contra devedor insolvente, o Código Buzaide. A execução, essa insolvência civil lá é uma falência. Por que razão? Porque você vai liquidar aquela operação. Significa arrecada todos os ativos, vende, chama os credores, coloca em fila, lista, relaciona e paga. Bom, façam isso então com a maternidade em Campinas. É ótimo, né? Vende os leitos, vende os aparelhos médicos e tal. Bom, o que aconteceu? Matou a empresa, matou aquele serviço. Não é útil, não é prático isso. Vai fechar uma universidade, vai fechar uma escola, vai fechar, enfim, um clube de futebol que emprega muita gente.
Ah, não precisa ser clube do porte do Corinthians, do Flamengo. Pega aqui o Guarani, pega a Ponte, são empresas regionalmente muito importantes. Vocês querem fechar a Ponte Preta, querem fechar o Guarani, querem fechar o Corinthians? É impensável isso. Ah, o Flamengo, fechar, né? O Flamengo ou o Palmeiras, é impensável isso. Não só pelo fim da atividade deles, mas também pelo fato de destruir valor e piorar o pagamento dos credores. Os credores vão receber menos nessa liquidação, pois a regra do CPC faz com que os credores recebam menos. É por isso que a Justiça do Trabalho começou pelo TRT da primeira região. Vejam, a gente, né, critica muito a Justiça do Trabalho habitualmente pela sua assertividade na condução das execuções e excessos e tal, e foi a Justiça do Trabalho que teve a ideia muito inteligente e útil de disciplinar essa cobrança coletiva de dívidas, sem falar em falência aqui, uma forma mais parecida com a RJ. Então, tá bom. A regra do CPC, da insolvência civil, ela resulta num pior tratamento da empresa e dos seus credores, e por isso não é boa, não é desejável, e é por isso que não é utilizada. Se a gente for ver nos tribunais, já nos últimos 30, 40 anos, se usa muito pouco a insolvência civil. E quando se usa, se reclama muito, porque realmente ela não é boa. A mesma coisa uma cooperativa, que na lei das cooperativas só tem uma regra, um procedimento de liquidação da cooperativa que deve durar 6 meses e que isso é tão irreal que daí na prática você tem que ficar renovando a assembleia para prorrogar por mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses. Mas vocês querem fechar a cooperativa, liquidar os seus bens, né, vender todos os seus bens, pagar credores? Não é essa a ideia. A ideia é preservar a cooperativa, a sua atividade e e as suas relações com os seus usuários, né? Podem ser produtores rurais, podem ser médicos, podem ser, enfim, né? Dependendo do tipo de cooperativa. Então, insolvência civil não é boa, liquidação da lei das cooperativas não resolve o problema. O que sobra no nosso sistema jurídico como, né, uma ferramenta que pode lidar com esses problemas, que é preservando essas atividades, protegendo, aumentando o valor e, com isso, melhorando a satisfação dos credores? O que a gente tem é a recuperação judicial. A gente não tem outra alternativa tão abrangente quanto a recuperação judicial, com regras de competência tão bem estabelecidas e que protegem a empresa e os seus credores. E portanto, bom, a partir disso, se passou a reconhecer paulatinamente, aqui em São Paulo, eu lembro que em 2009, o tribunal era a Câmara Reservada, né, a única à época, era peremptoriamente contrária à recuperação judicial do produtor rural. Mas não tinha jeito. Só que quando é que foi que a produção rural aqui no Brasil assumiu uma proporção tal que bateu a 30% do PIB? Foi no início dos anos 2000. Assim, de repente, né, o Brasil sempre teve uma tradição muito forte, São Paulo especialmente, em produção rural. São Paulo, o Brasil cresce e se industrializa por conta do boom do café no século XIX, aqui em São Paulo, então já tinha essa tradição. Mas é no início dos anos 2000 que, lembrem, a China começa a virar a China, ela começa a demandar commodities do mundo inteiro em imensa escala, muito maior do que qualquer coisa que tenha acontecido antes. E daí o que acontece com o Brasil? O Cristo Redentor decolou, né? Vocês lembram daquela capa? O Brasil cresce porque a agricultura nossa cresce e ela deixa de ser centrada aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e passa a se distribuir nacionalmente. A nossa agricultura passa a estar no centro-oeste inteiro, no norte, já invadiu o norte, em partes do nordeste, onde tem área agricultável, é o Brasil inteiro. E o produtor rural, que tem problemas de quebra de safra, de financiamento, problemas financeiros de caixa, e começa a sofrer penhora do Banco do Brasil aqui, da cooperativa, ou da revenda, ou da trading, que é a mesma coisa, né? Penhoras descoordenadas. O que você vai fazer? Você vai pegar e
liquidar os ativos desse devedor, quer dizer, vende a fazenda para um lado, o maquinário para outro e fecha aquela operação ali. Não é melhor permitir reestruturar, maximizar valor e pagar mais credores, como fez o Grêmio? Bom, daí porque de 2009 em diante, paulatinamente a jurisprudência começa a, de forma vacilante, autorizar que produtores rurais peçam recuperação judicial. Vem o caso Pupim, que é o mais importante de todos, para esses fins aqui, né? Que era o Pupim pede RJ, mas não estava registrado na junta, mas defere o processamento, mas depois, em grau de recurso, diz: não, não pode sem tal. Só que quando o STJ diz isso, ele já tinha rapidamente se registrado, já tinham passado os 2 anos, daí estava fato consumado e resolveu. E agora o que, que a jurisprudência fez? Pelo tema 1145 do STJ. Disse: olha, produtor rural pode pedir RJ desde que na data do pedido da RJ tenha o carimbo da junta comercial dizendo que, bom, então agora o produtor rural pode pedir RJ sem restrições para resolver o problema. E isso tem sido feito. Claro que ao mesmo tempo que a jurisprudência ruma nesse sentido, a reforma da lei vai e diz: mas está fora da RJ, CPR, financiamento rural, cooperativa, quer dizer, você esvazia a RJ. Mas vejam, por que, que o produtor rural passa a poder pedir RJ? Porque é a ferramenta mais adequada. Não quer dizer que seja perfeita, que não tenha efeitos colaterais e problemas, mas é melhor. O mesmo foi clubes de futebol, com a lei da SAF. O clube de futebol pode pedir RJ. Mas aqui o mesmo fenômeno se verifica também, que é RJ é boa, mas o problema da lei da SAF e do clube pedir RJ é que o problema do clube de futebol é trabalhista, e daí 2 anos para pagar é pouco, e o previdenciário que vem junto e está fora da RJ. Saiu um estudo do Francisco, não era da Price, era da Ernst Young, não, o Francisco, KPMG, mostrando o perfil de endividamento dos clubes de futebol. É a trabalhista previdenciário, acima de tudo. Então a RJ fica meio que esvaziada para resolver esse problema. Essa dele é de margem. Ele é de margem da possível, né? Você escapa. Daí você pega. Pô. É um assunto que todos sabem da recuperação. Quando a gente, na justificativa ali antes ainda da SAF, da decisão, há 5 anos atrás, era um absurdo falar, né, da recuperação, e a gente se deparava com um cenário. Os maiores credores eram também os seus patrocinadores. Caso, Caixa Econômica Federal e outros. E a gente via, de fato, o laço previdenciário, mas que a gente não podia esquecer de botar era a CBF sempre cobrou taxa. Sempre houve transação entre jogadores, existiam impostos, sabemos que está sujeito. Porém, existiam multas. E muitos times, muitos maiores, aí para relacionar junto dessa área, são multas que estariam, de fato, sujeitos aos efeitos da recuperação. Mas o maior defensor desse assunto é mostrar o setor esportivo que representa 2,3%. E quando a gente fala de simples jogadores, efetivamente, aí as grandes empresas, né? Então, a relevância que tem isso. E o efeito que teria que caber, né? Como qualquer, desculpa, é uma indústria, um time de futebol, e deveria estar sujeito. Então, é importante que a gente discutir isso. Como fica, nesse caso, onde os credores também são os patrocinadores, né? E a questão da CBF, porque, vamos lá, você não paga uma tarifa, ou uma multa, ou imposto geral lá relacionado à transação da CBF, e continua trabalhando. Porque é um empecilho de mão dupla. Qual a visão de vocês para sanear, que a gente vai se deparar com isso agora? Né? Como vai ser a interpretação, né, dos juízes para situações como essa? Porque, de novo, não existiam condições assim, não existiam clubes antes, não existiam nada semelhantes a isso. Qual será a percepção dos juízes para lidar com esse assunto? Eu não sei. O que eu sei né, o que eu vejo, assim, que eu percebo, é o seguinte, que é o medo do banimento das transferências, que é se você descumpre a obrigação perante a federação, a CBF, você trava tudo.
Então, e até onde eu sabia, né, ninguém tentou questionar isso de tão drástica que é a consequência decorrente do banimento. E agora, Citei esse caso que eu te falei que a FIFA aceitou a competência brasileira para a jurisdição brasileira para isso. E a CBF criou esse CNRD, que ela fez. O caso foi muito feliz, né? Pela necessidade, as leis são feitas com base na necessidade da sociedade, são impostas, na verdade. E aqui foi o caso, a FIFA reconheceu e a CBF ela criou o CNRD. Eu não quero que os juízes cíveis venham me encher a paciência, mas eu estou criando meu mecanismo para que isso não aconteça. Se ela ficasse fechada nisso, provavelmente isso ia causar uma polêmica gigante. E ela ia matar o seu próprio ganha-pão também. Sim. Porque se o Corinthians parar de pagar, assim, fecha, o Figueirense no Sul, o Grêmio lá no Sul também, a CBF vai perder os clientes. Ela também se preocupou, não foi só de boazinha, ela se preocupou com isso também, né? A solução foi dada já. e, e, portanto, aqui, né, deixa eu já me encaminhar para o final. O raciocínio que eu estou fazendo aqui não é um raciocínio dogmático de dizer, né, se pode ou não pode pedir RJ, porque a regra é preto no branco e está assim, e, portanto é só empresário e tal, mas fundamentalmente é uma regra construída em razão da necessidade social. E isso a gente faz no direito o tempo todo, e a gente faz isso há 2.000, 3.000 anos. Que o direito vai se adaptando e vai evoluindo conforme surgem novas necessidades sociais. Inventou telefone celular? Bom, agora a gente tem que ter uma regulação de telefonia. Então tá, vamos criar. Mas antes não. E assim, da mesma forma, o clube de futebol agora é socioeconomicamente importante. Então vamos resolver esses problemas e vamos criar as regras. E quando a gente cria uma regra, bom, a gente vai contrastar com as regras antigas, no sentido de, mas não podia pedir RJ. Bom, é porque antes era irrelevante, né? Mas agora é necessário. Daí a gente vai dizer, os conservadores vão dizer, como o Tribunal de São Paulo em 2009 para produtor rural, não pode RJ. Curiosidade, Cássio. Né? Um dos primórdios do Código Comercial brasileiro, no tempo de Dom Pedro, Pedro II, dizia o seguinte, que a competência para jogar as ações cobrança contra o circo é onde a lona não tivesse instalada. O circo era relevante economicamente, não tinha uma lei específica para o circo. Hoje ninguém fala mais disso. Mas o circo agora o entretenimento é o futebol. É o estádio de futebol. É onde as pessoas vão para se entreter, para consumir entretenimento, como era antes no circo. Por isso que são companhias circenses. E o teatro também se dava no âmbito das feiras comerciais, por isso que a gente fala de companhias de teatro, que eram sujeitas à jurisdição comercial, pelo Código Comercial. E isso é interessante de se ver. E, portanto, quanto às associações, produtoras rurais, cooperativas, clubes de futebol, eu acho que a gente está arrumando rapidamente para. O STJ vai, porque a realidade social é mais forte. Ela, né, enfim, você não consegue segurar isso. A menos que você queira fechar os clubes de futebol brasileiro, que você queira fechar as maternidades, as cooperativas. E ninguém, não é razoável essa posição. Então a gente pode avançar. E ao avançar, a gente vai se deparando com novos problemas, com novas dificuldades, que a gente pode tentar resolver à luz de velhas regras. Por exemplo, o Mandel falou aqui, se eu tenho uma RCE na Justiça Estadual, em tese não abrange passivo trabalhista, que teria que ter uma RCE trabalhista. Só que aqui você cria uma descoordenação de penhoras entre RCS, elas vão concorrer entre si. Decisões também processuais. De decisões, de prazos e tudo mais, e o caixa é uma coisa só. E daí como é que você pode resolver isso? Eu não estou dizendo que se vá resolver assim, mas poderia se resolver. A gente pegar uma velha regra, que é a do inciso primeiro do artigo 109 da Constituição, e está no 78 da lei de falências, e dizer o seguinte: olha, tá, a lei da SAF, a SAF é um regime especial, mas que remete para a lei de falências. E o 78 prevê um juízo universal que pertence à Justiça Estadual. E por que a Justiça Estadual é competente para falência e recuperação? E atrai daí as ações que têm interesse à União, trabalhistas e tal. Porque a competência da Justiça Estadual é residual. Se a gente pega o rol de competência da Justiça Federal,
são aqueles casos que a União tem interesse, quer dizer, é um rol fechadinho. Trabalhista, rol fechado. E todo o resto, bom, o que for resto vai para a Justiça Estadual, sobra para o juiz de direito. Então, a gente poderia dizer, bom, se tem um clube em regime centralizado estadual, mas tem algum problema associado aqui, pega o trabalhista mesmo, que é direitos de imagem está fora do trabalhista, é estadual, mas o salário é trabalhista. Bom, se poderia argumentar para atrair essa competência nesse caso e para evitar essa descoordenação. Então, a gente vai construindo essas soluções, às vezes com base em regras antigas. Você tinha pedido a palavra, desculpa aqui, mas o. Eu não conheço nenhuma decisão do STF. O que eu sei é um dos casos precursores desse tipo de discussão foi lá no Rio de Janeiro, a Casa de Portugal, que era uma associação benemerente, enfim, sem fins lucrativos, mas era como uma maternidade aqui é um hospital importante, e pediu RJ e 2008 e consegue a processar, só que daí vem recurso e eu não recordo se o tribunal caça e daí vai para uma medida cautelar no STJ que mantém e até julgar depois o mérito do recurso lá em cima já tinha concluído aqui a recuperação judicial, tinha sido votado, homologado e cumprido o plano. Então o STJ disse, olha, a princípio parece que não podia RJ, mas como já está tudo resolvido, fato consumado e vida que segue. E, portanto, para até voltar atrás, mas é assim que as mudanças acontecem mesmo, não é de repente, pode, pode, talvez não possa e tal, mas, bom, fato consumado, né? Bom, então tá, então a gente já tem um caso que permite. Depois teve outros casos posteriores, a Cândido Mendes, com a IUB, que eram dois veículos societários, uma limitada, mas a outra era associação, né? Teve parecer do Campinho e do Justino, dois pareceres excelentes, e eu também não recordo se na Cândido Mendes foi. Caiu com o Fernando? Com quem caiu? Enfim, né, se deferido em primeiro grau, o tribunal cassou ou não, o tribunal manteve, daí sobe para a STJ e fica. Figueirense foi isso. Figueirense foi uma tutela antecedente em que o, o juiz não concede, o tribunal concede, e enquanto está andando, sobe para a STJ. Daí vem a lei, antes do STJ decidir, e também vem a extra, daí a R extra em seguida, né? E daí, ok, vida que segue. Mas agora alguém questiona uma RJ já tendo a lei da SAF e tal, do Guarani, enfim, ou um regime centralizado. Não, não, já está consolidada a regra, né? Então, a, eu conheço vários casos em que chega ao STJ, mas às vezes o STJ sequer julga o mérito, porque fica nessas discussões de medida cautelar, de concessão de efeitos suspensivos e tal. Mas enquanto isso, a gente resolve, a gente acomoda e cria as novas regras na prática e que vão sendo adotadas para os casos seguintes, né? E é isso, enfim, eu já estou aqui me alongando, mas vejam, o que o Mandel falou é muito importante, porque retrata ah, no- ao vivo e a cores, né? A gente está acompanhando aqui, a gente é testemunha ocular da história, a gente está vendo o regime centralizado de execuções da SAF, da lei da SAF, ser construído e ser aperfeiçoado nos primeiros casos agora, né? E com todas as dificuldades são inerentes a isso, né? Mas o fato é, daqui a 5 anos, isso que atormenta todos os envolvidos nesses casos, a gente já vai assumir que tem a regra dada e está resolvido e não vai mais se incomodar, não vai estar mais preocupado com isso. A gente vai estar preocupado com novos problemas e buscando novas soluções para outras coisas, né? E isso vale também para a associação,
A associação ainda tem a questão de ser empresária, não empresária, né? E as cooperativas mais ainda, né? Em Petrópolis foi indeferido foi o Cílio, né? O Faber, que era o advogado. E desistiu porque o problema, porque o tribunal também não manteria, provavelmente, né? Estava sinalizando. Então, a os advogados são os grandes atores, são advogados, Cléber Guerra, são colega advogado, Daniel, professor universitário, eles estão com os estratégia. Por isso, nós estamos com Cléber Guerra, professor gestor de Campinas, que é uma observada dessa. Eu pensei que era pela nossa palestra aqui, hein? Na verdade, ela falou assim, Wagner, vamos fazer um happy hour amanhã. Eu falei, tem uma palestra do Cássio lá, então. Vamos lá. E, e a gente está em Campinas, a gente está uma viagem que o Brasil tem e aqui reconhecer você tem. E aí, todo o evento, investigar os amigos, assim, e o Wagner escreve, faz trabalho juntos, não as pessoas que são bem fácil, foi aí, sempre inspiração para a gente na digo também que aí, nossa forma de já lembrando da jornada de direito comercial, primeira jornada do Brasília. 2012. Então, assim, antes da matéria, você acompanha a lei de falência declaração desde o seu projeto, desde a época que isso foi rapidamente. Foi 2012, eu acho, né? Trabalho. Ela acelera. Em 1993, ela teve o projeto, aí só em lá 2000 e tanto que segue. 2003, e aí com a crise do Sérgio Navarro, ele entrava rapidamente. A gente tem um projeto, então, assim, acho que esse link que eu faço fez da questão do impacto social, a lei do impacto social, na discussão como direito a observar o impacto social. E o Júlio colocou assim, os advogados que a gente vê em 2019 para frente, esse boom de agentes não econômicos usando da lei para essa recuperação, da recuperação judicial, é em razão do que foi feito com o produtor rural. Naquele caso de 2019, quando o STJ bate e fala, olha, desde que ele reconhece o produtor rural, a UBRA... Também, a UBRA se transformou em... E aí a gente teve um caso, né, em 2018, acho que em São Paulo, de também de um agente não econômico, fez o tipo de recuperação, uma cooperativa de enfermeiros. Ele Caxias também, sul, cooperativa. Mas depois de 2019, isso muda a história. O Brasil começa a ter essa discussão. E o que eu queria trazer para a reflexão, e aí ouvir os colegas também, é o porquê que a gente está perdendo a oportunidade de um projeto de lei que está aí indo à tona de novo a sua discussão, o 03 de 2024, que vai fazer mudanças importantes em relação a gestor fiduciário, a plano de falência, trazer questões importantes de discussão. O novo Falência não traz essa discussão que a gente já tem desde o projeto lá atrás, em 2003, que tira a limitação da autonomia, vamos discutir agentes econômicos. Não vamos falar em empresários, vamos falar em agentes econômicos. E as restrições do artigo secundário, que elas podem, enfim, ao interesse público, aí se passa aqui a restrição do segundo. Mas vamos abrir o artigo primeiro. Então, assim, é só fazer uma colocação, porque isso, eu não vejo um caminho saudável no momento econômico que nós estamos vivendo. Estamos com a Selic só, e a previsão da Selic para 2026 é só aumentar. Nossa economia não tem perspectiva, a gente está se taxando economicamente. Então, a gente vai cada vez mais usar desse instituto num momento que novos agentes aí criando, pulverizando leis. Então, a gente tem uma reforma de 2014 para vender a microempresa, que fez que fazendo, trazendo que era lá o decreto-lei de PME, proposto por uma ideia de recuperação judicial especial para o microempresário, até atender hoje, o doutor também está lá na lei, não foi suficiente, não tratamos dos agentes econômicos.
Aí 19 vem a discussão com o produtor rural, aí todo mundo entra, aí vem reforma, acaba sendo doce, vão discutindo, isso que eu faço uma cabeça. Mas aqui, né, essa é um bom. Eu ia, né, de fato, tentar fechar aqui, que é, mas eu não passaria exatamente, que é sobre, né, essa ideia de agente econômico. Que é, antigamente só podia falir ou pedir concordata, impetrar concordata, comerciante. Depois muda de comerciante, vira empresário, sociedade empresária. Os atos de comércio. Coisa que ninguém nunca entendeu o que que eram. Né? É um ato de comércio, né? Mas, enfim, era um negócio nebuloso, no mínimo intrincado. E que não era nada taxativo. E depois empresário. Mas aí a gente começa a ver, por exemplo, em matéria de RJ, associações não são empresárias, mas precisam da ferramenta para resolver o problema. Aí, bom, então pode. O produtor rural não é empresário, né, mas precisa da ferramenta, então pode. Cooperativa também não, e, né, e assim por diante. E daí a gente começa a ver, né, nasce, isso foi ali por 2016, 17, mas então vamos tirar o empresário e botar agora agente econômico. Porque o empresário é muito estrito, o comerciante era mais estrito ainda, né? Mas o empresário é estrito. Então vamos botar agente econômico, que é uma coisa mais ampla. Mas ainda remete para, né, falar em agente econômico, que, bom, se tem um agente econômico, deve ter um agente não econômico. Que é, talvez a gente pensasse assim, a dona de casa não é um agente econômico, a igreja não é um agente econômico, a associação de clubes de futebol, a confederação de clubes de futebol, de basquete, vôlei e tal, não seria um agente econômico. Talvez a gente talvez pudesse começar a desenvolver esse mesmo tipo de raciocínio binário que é dual, né? Que é assim como tinha o comerciante e o não comerciante, o empresário e o não empresário, bom, tem o agente econômico e o seu oposto, que seria, sei lá, algo e a gente restringiria. E como é que o mundo hoje em dia disciplina o tema? Nos Estados Unidos, por exemplo, de onde a gente se inspirou, buscou a inspiração para a Lei 11.101, que desempenhou um papel importante na Lei 11.101, o direito americano, a Lei de Falências americana. O artigo, a seção 309, 109 da Lei de Falências americana, do Bankruptcy Code, dispõe que pode pedir RJ, falência. Lá tem algumas variações de RJ, do capítulo 11, capítulo 13, tem o capítulo 12, que é RJ de produtor rural e fichicultor, né, de menor porte. Mas tem também a liquidação, né, que seria a falência do capítulo 7º. O artigo 109 diz quem é que pode acessar esses procedimentos? É empresário, comerciante, agente econômico, é o que é? É qualquer devedor, qualquer pessoa que possa sofrer execução e penhoras pode acessar esses procedimentos. Então, você vai ter igrejas, a Arquidiocese de Boston, quando sofreu aquela condenação por danos, né, mass torts, por escândalos de abuso sexual, e, enfim, pediu RJ. É a questão da pessoa física, né? Lá nos Estados Unidos, pela seção 109, qualquer pessoa natural, uma dona de casa, pode pedir RJ ou falência por qualquer das variações. Por que razão isso? Porque, bom, as pessoas, as famílias também sofrem problemas financeiros. Às vezes não tem SUS. Todo mundo tem que pagar despesas de médica lá e são, enfim, os olhos da cara. Bom, quando tem um câncer na família, tem algum problema de saúde sério, as famílias quebram e se endividam até um patamar. Bom, aí podem acessar a RJ ou a falência, enfim, o mesmo procedimento que a GM vai usar para lidar com o seu problema de superendividamento. A gente diria que a falência pessoal, a igrejas podem, associações, né, confederações de basquete também podem, qualquer um pode, basta que você possa sofrer, ser patrimonialmente responsável, sofrer penhoras em várias execuções. Que é, né? E é o que a gente acaba, a nossa evolução aqui, a produtor rural não é empresário, mas pode sofrer penhora, está aqui com, tá sofrendo um aperto por isso. Pode pedir, então.
A associação futebolística, a mesma coisa. Então, pode pedir. É devedor, que pode sofrer penhora. E daí, bom, e de 1996 em diante, o número de pedidos de falência nos Estados Unidos ultrapassou por ano. Quantos pedidos por ano de falência? 1 milhão de pedidos de falência por ano, dos quais a imensa maioria eram de pessoas físicas. 1 milhão de pedidos de falência por ano. Agora, de 2018, 19 para frente, baixou de 1 milhão, então voltou, mas continua em patamares de, enfim, centenas de milhares de pedidos por ano. 1 milhão de casos por ano. Então, não é pouca coisa aqui. É um problema social que eles têm, que eles resolvem com essa ferramenta. É para reabilitar a pessoa. E não é só para a pessoa física, é para qualquer um que possa sofrer penhora, né? E Eu vejo uma ideia que seria algo no sentido de manter a pessoa física no subentendimento, no momento funcionando. Lá tem a solução judicial, essa judicial tem dado certo, e aí discutimos o dentro de uma lei. A gente não fala que está. esse é um bom debate de se estabelecer, né, que tem que ser estabelecido, que eu tenho cá minhas dúvidas se o regime de superendividamento do CDC funciona bem, por uma razão simples. A gente tem no Brasil 60 milhões de pessoas superendividadas. Significa o seguinte: pessoas que têm tal endividamento bancário, sobretudo, que nem que trabalhem para o resto da vida sem gastar um centavo vão conseguir pagar o que devem. É literalmente isso. Então, significa o seguinte, que, bom, se o CDC tivesse funcionando bem, a gente não teria 60 milhões de pessoas com nome sujo na praça sem expectativa nenhuma de poder limpar o nome e voltar para o mercado de crédito a consumo e a empreendedorismo. Nos Estados Unidos, o que eles fazem? Bom, rapidamente, 1 milhão de anos, são falências frustradas, sem ativos, entrou, já não tem ativo, já encerra e já extingue as obrigações. E volta para o mercado. É a liberação de dívidas do 158 da nossa lei aqui, né, de falências. Então é muito prático. E para ter uma ideia, se um consumidor ou uma pessoa física, porque daí, né, não só porque o do consumidor é só com o fornecedor, mas alguém não pode ser devedor do banco e da reclamatória trabalhista, de uma ação de indenização e assim vai. Isso aqui está fora também. Mas se uma pessoa física tiver 4 processos de execução contra si, deixa eu arbitrar aqui, né, enfim, esse número, porque ela vai ter uma ação de sustação de protesto, de indenização por danos por protesto indevido, um embargos, uma execução, enfim. Mas se, em média são 4, só para, né, sabendo que talvez não seja, não sei o número. Se a gente tem 1 milhão de pedidos de falência pessoal por ano, com 1 milhão de extinções de falência por falta de ativos e liberação de dívidas, a gente está baixando 4 processos por pessoa, 4 milhões de processos por ano, então, aqui que deixam de existir. Em 10 anos, isso são 40 milhões de processos. 40 milhões de processos é o tamanho do gargalo das execuções, conforme os números do CNJ. A gente tem 42, 3 milhões de processos de execução congestionados no Brasil, 43 milhões de processos que ficam na prateleira do judiciário, ocupam o tempo dos funcionários, do juízo, e assim vai, e consomem o orçamento judiciário, que de quebra é de 160 bilhões de reais. A gente gasta mais dinheiro com o judiciário do que com o funcionamento público. É impressionante. E tem 40 milhões, 43 milhões de processos de execução congestionados. Pois, se a gente tivesse um regime de qualquer pessoa pode pedir falência RJ, para ter falência frustrada, extinção rápida do processo, ah, a gente acabava com o gargalo da execução. Resolvia esse problema rapidamente. Claro, daí tem um problema de como lidar com essa transição para os bancos, porque os bancos têm uma série de questões aqui associadas. Não vão ganhar o dinheiro, receber o pagamento, mas eles têm outros ganhos aqui associados.
E, por fim, só para fechar, dado o horário, nos Estados Unidos essa é a regra. Mas e na Itália, de onde a gente importou aqui o modelo de direito empresarial, de empresário e tal, né? Bom, nós somos da tradição continental europeia. Ou na Espanha, como é que é na Espanha? Deve ser comerciante, empresário só pode pedir ou não? Bom, o Código da Insolvência e da Crise da Empresa, Código da Crise da Insolvência da Empresa de 2019, agora recém entrado em vigor na Itália, no artigo 1º diz: esse procedimento, essa lei disciplina os procedimentos destinados a qualquer devedor, ao mês de lucro ou não, seja associação ou não, seja. E vai, e tudo. Só faltou botar ali igreja. Mas está na igreja, porque não tem, né, não tem fim lucrativo. Né? Então, bom, onde a gente se inspirou, que é a Itália, para dizer que só empresário pode pedir RJ e falência, bom, a Itália diz que qualquer um, como nos Estados Unidos, e como é na Espanha agora também, pode pedir RJ e falência. E eles não ficam perdendo tempo, e essa é a questão, né? Em recurso para o tribunal e para o STJ, e daí mandar cautelar para conseguir efeito suspensivo, enfim, e sobrecarregando o sistema judiciário de trabalhos repetidos em torno de uma discussão, porque isso já está resolvido. A maternidade que quer pedir RJ, pede. Né, o clube de futebol pede também, e assim vai. E essa não é uma questão. A questão agora é como resolver a proteção da empresa e dos seus credores, que é o que mais importa. Né? Querendo ou não, os credores são chamados. O processo de recuperação judicial não é um processo Contencioso, contencioso. Então, qual o problema de você ter um não empresário, né, nesse ambiente negocial? Como o mundo inteiro parece estar fazendo agora, né? Enfim, então, a, 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 eu proporia hoje que ao invés de renovar dizendo agente econômico, não empresário, eu diria não, devedor. Pode ser executado? Pode. Então pode pedir RJ de falência. Obrigado. Sim. Por parabéns pelas inscrições, obrigado pela visita que nós vamos ver. Wagner, primeiro, também nossa presidente Luciana, sempre muitos eventos de muita qualidade, eu já aprendi muito, isso é muito bom. Obrigado. Eu queria compartilhar algumas breves reflexões, tem também uma pergunta, né? O amigo que o professor Wagner comentou no começo, ele apontou para a gente vem do desportivo. Eu brinco que há alguns anos, com a lei da SAD, desde agosto de 2021, o empresarial, muito bem-vindo, é claro, mas invadiu o nosso direito esportivo e a gente agora começa a visitar o empresarial para tentar aprender alguma coisa e navegar por esse mundo. E ensinar também, né? Não, aprender muito. Eu penso que talvez seja um pouco descrente. Eu acho que as reuniões de execução, elas foram criadas lá no Rio de Janeiro, né? E o Rio foi o primeiro a fazer essas reuniões, depois foram de norte a sul. Aliás, quase todo mundo já conhece a 12ª Vara do Recife, Santa Cruz, Náutico, o esporte, e talvez, infelizmente, que conhece pelo fato de que não funciona. E eu acho que as execuções e as reuniões, né, e ganharam uma nova roupa agora com a RCE, eu acho que isso não é muita novidade, né? Mas eu acho que elas só funcionaram, eu consigo lembrar assim, de dois casos que elas funcionaram. Foi o Botafogo de Ribeirão Preto, quando um fundo ainda transforma em sociedade anônima, bem SAF, bem antes. Então, há uma mudança de cultura, um dono naquele time. E no Rio de Janeiro, quando o Eduardo Bandeira de Mello se propõe a fazer algo sério dentro do futebol. Infelizmente, não é claro que não estou generalizando, mas infelizmente acontece no sentido de cuidar daquilo lá para financeiramente ter esse cuidado. Então, eu ainda acho que a gente depende muito de uma mudança de cultura para que essas ferramentas disponibilizadas tenham dentro do futebol. E essa mudança de cultura passa por governança, compliance, ou dentro do nosso linguajar, pela oferta financeira, em que a própria entidade reguladora, que no caso do CBF, poderia implementar. Eu também não vejo a CBF encabeçando, embora ela sempre diga que está liderando isso, é muito do G1. A gente não vê ainda isso como efetivo. E ainda penso que
o esporte e o próprio futebol, especificamente, perdeu uma grande chance de fazer o transfer funcionar. Existe previsão dentro dos regulamentos internos, mas com as reuniões de execução, como pelo Gil, dentro da CNLB também isso foi mitigado. Mas a gente brinca ali no futebol, né, que o transfer ban é também conhecido como máquina de imprimir dinheiro. É impressionante. O dinheiro chega sempre, ou quase sempre, ou sei lá, em 90% dos casos o dinheiro aparece do dia para a noite quando você tem o transfer ban. E o presidente, se eles dão um contrato para pagar 6 milhões por mês de jogador, ele vai comprar, fazer compra no supermercado tranquilo com sua família. Se tiver um transfer ban, ele consegue comprar um pão na padaria 5 meses da manhã. Eu não concordo com isso, mas é a nossa sociedade. Acho que o transfer ban seria uma grande saída, mas eu acho que, no fim das contas, ele também está sendo empurrado, à medida do possível, para fora do futebol. E é uma pena, acho uma pena. Infelizmente, dos 1.250 clubes que se talvez sobrassem 1.050. Analisaria e iria adiante essa opinião. Mas colocar dentro desses comentários, talvez, como disse meu colega, talvez não é para a gente refletir aqui, plantar algumas sementes nas reflexões. A minha questão é, o processo de RJ, e da convolução também, ele traz, e eu estou tentando aprender isso, honestamente, ele traz responsabilidades para o sócio, né? Enfim, aquele que assina, que é responsável pela empresa. Por que isso dentro do futebol? E nós temos os mandatos, a cada 3, 4 anos, se troca o dirigente, que de regra ainda está muito pouco preocupado com aquele que vem, né? A não ser que seja, em alguns casos, talvez o político pode ser que tenha alguma preocupação. Como fica as responsabilidades daquele que assina, que faz esse pedido? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu penso também, como o senhor falou, professor Carlos, em 5 anos a gente vai enxergar alguns efeitos que nós estamos vivendo agora, né? Como ele está quando vier uma falência de um clube, um pedido, né, uma convolução de falência? Qual vai ser a responsabilidade desse dirigente que fez o pedido e assinou ali a RJ? Eu tenho muita dúvida de como pode projetar isso no nosso sistema. Vou me alongar, muito obrigado mais uma vez pela aula. Excelente, não, eu falo um pouquinho, depois passo para o Júlio, porque eu acho que o Júlio tem também, sabe, eu concordo que existem vários problemas nos regimes de centralização de execuções, assim como na recuperação judicial também. Então, eu não estou dizendo que a concentração de execuções ou na recuperação é uma solução sem efeitos colaterais. Elas trazem efeitos colaterais. Então, não são perfeitas, e a gente pode discutir como aperfeiçoá-las, enfim, mas, né? E eu também concordo que muito do problema dos clubes de futebol passa por governança, por incentivos distorcidos, por uma rotatividade também periódica das diretorias, né, e por eleições e tal. E a RJ não vai resolver esses problemas, é evidente, nem se pode esperar. Isso passa pela governança futebolística. A lei da SAF traz uma discussão interessante sobre profissionalização da gestão e da governança, mas tem uma série. E a RJ não vai resolver esses problemas, isso é certo. E como é que fica a responsabilidade dos diretores dos clubes? Uma pergunta que eu faço a vocês que são especializados em direito esportivo, porque eu não sei na prática isso, mas eu posso supor a resposta, porque eu sei na prática de outros setores econômicos, ah, se uma empresa deve passivo trabalhista, vai pagar quem tiver recursos disponíveis e estiver próximo dessa empresa. Então, significa o seguinte, que o juiz do trabalho pode penhorar bens de qualquer pessoa. Se você estiver passando na frente da porta da empresa e tiver dinheiro consigo, pode sofrer penhora, porque dá desconsideração, grupo econômico, isso ou aquilo, e qualquer um pode pagar essa conta. Sobretudo daí a diretores, né, administradores do conselho e tal. E são conhecidos os casos de penhora de administrador judicial de 20 anos atrás, que não tem nada a ver com a empresa, mas, enfim, penhora Bacenjude ali também. Então, eu suponho, mas eu não sei a resposta, que em clube de futebol, com passivo trabalhista, a Bacenjudes, por desconsideração da personalidade jurídica e assim vai, cheguem também a membros da diretoria, do conselho, também aconteçam, como acontece em todas as demais empresas. Ou não, você está olhando para mim já com uma cara de
é um regime jurídico diferenciado esse aqui. Eu estou começando a ler um pouco sobre isso, mas sobre e tem a possibilidade ele pede a empresa que pede, ele pode pedir ou talvez aquele que ele pode praticar um crime alimentar, político. Não sei se isso pode atingir de alguma forma. Não, perfeito, mas o que eu estava falando é nas consequências em geral. Um regime de centralizado de execução mal conduzido. Eu suponho, tem que falar com o time, também com a equipe de direito do trabalho, né? Mas que tem um risco para esses diretores de bacenjudes nas execuções trabalhistas contra eles. Mas em RJ isso é certo. Se a empresa entrou em RJ, suspendeu as execuções, você desviou o curso do rio. No sentido de que agora passa a ter redirecionamento da execução para o sócio, porque é grupo econômico, porque dá desconsideração e a jurisprudência do TST e do STJ chancelam isso. Então, em clube de futebol, suporia algo parecido também. E isso é um problema. Mas passa por repensar a execução, enfim, o regime de responsabilidade dos administradores. Vou aproveitar que vocês estão aqui de clubes, vou falar um exemplo que uma vez eu dei uma palestra que vai caber bem para vocês. Jogo a responsabilidade de volta. Uma vez numa palestra, eu estava falando sobre CND e recuperação judicial, né? Aí um aluno pergunta assim, mas professor, como que é nos Estados Unidos, né? Eu falei, Estados Unidos não tem dívida fiscal assim. Porque, então, nosso grande problema de você vai preso. E outra coisa, o imposto, você sabe quando você vai pagar? Aqui vem prontinha, você vai lá e paga. Não tem essa maluquice que é o Brasil. E você atrasou 2 meses, acabou. Aqui, o problema é assim, a empresa não paga imposto há 20 anos. A culpa é só da empresa? Cadê toda a sociedade? Cadê o governo? Cadê os procuradores? Cadê a justiça que deixou isso virar uma bola de neve? Eu tenho vários clientes que devem mais para o fisco que para todo o mercado, para todo fornecedor, banco trabalhista somados. E o erro tá, a gente tem um erro sistêmico aqui. E no clube é a mesma coisa. Se está preocupado em punir o dirigente, os sócios não punem o dirigente. Os clubes vão pedir recuperação judicial ao RCE com dívida de 10 anos atrás, que é uma bola de neve. Aquele dirigente que aprontou lá atrás está gastando dinheiro lá em Miami. E cadê a responsabilização? Cadê o sócio que responsabilizar? Como é que deixaram chegar nisso? Então, o erro, a parte esportiva, tinha que estar lá organizada para não deixar chegar nisso. Então, governança. Não precisa ser SAF. Governança. São clubes. Vê se o outro clube que eu fui conselheiro tem uma dívida. Não tem nenhuma. Nenhuma, que não é clube de futebol. Os valores são outros, as coisas são outras, as pessoas são outras. Clube social. Vê se o paulistano deve alguma coisa ali. Não deve. Vê se o Regatas. Meu pai foi presidente do Regatas há 10 anos. Nada, zero. Não chega a acumular. Tem vários clubes que faliram em São Paulo, clubes sociais. Mas faliram não por má gestão, faliram porque os clubes deixaram de ser interessantes para os associados naquele momento, deixou que nem vai fabricar máquina de escrever, tem uma hora que não dá mais. Aqueles clubes deixaram de ter motivo de existir, mas não por fraude. Hoje, os clubes de futebol, se você pegar, a maior parte, se você chegar na origem da dívida, e o pessoal não faz nada. A origem está aí, não é na recuperação de estoque que vai resolver isso. O problema maior é sistêmico. É isso, então, enfim, eu assino embaixo a figura. Só saber se alguém tem mais alguma pergunta. A gente tem até 11h50 da noite que o Júlio falou. Nossa Senhora. E fizeram 4. Bom, pessoal, então, obrigado, professor Cássio, obrigado, Júlio, brilhantes exposições, obrigado a todos que vieram aqui e que acompanharam as palestras até o final. Boa noite e ótima semana a todos. Essa é aula de história, né? Só falar de romantismo, mas eu falei para ele, é absurdo, eu também estava discordado. E de falar sobre isso, estou escrevendo um livro de falência e recuperação de Carda, e eu estou exatamente no capítulo que fala da legitimidade.